Olá, olá! Hoje a gente vai falar sobre novas descobertas e o gás que isso traz para as nossas vidas. Mas antes de mais nada, me diz aí, como que você lida com o novo, com essas novas descobertas aí que eu comentei? Você é daquela pessoa que fica entusiasmada com as mudanças ou você tem medo delas? É daquele tipo que tem a rotina da semana bem definidinha, sabe? Você acorda cedo, faz um exercício, toma café, vai trabalhar, cozinha, cuida da casa na volta, vê a série preferida e vai dormir? É mais ou menos esse o esquema? E aí, se por um acaso acontece um contratempo e sai um pouquinho disso que você está esperando no seu dia, como que você lida com essa mudança? Você se ajusta bem a ela ou nem tanto? Ó, eu vou chutar, por puro achismo, tá? Que nós, seres humanos, a gente tem formas, assim, olhando num cenário geral de maior dificuldade em lidar com essas adaptações às mudanças. E eu falo isso por experiência própria, tá? Eu consigo lembrar momentos da minha vida que eu sofri com algumas grandes adaptações que eu passei. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu jogava vôlei e eu gostava muito de fazer isso, só que eu tive que parar pelo novo horário da escola. E foi algo que foi difícil, sabe? Realmente foi difícil para eu me adaptar com aquela rotina em que o esporte não fazia mais parte do meu dia a dia. A minha irmã, ela saiu de casa também mais ou menos nova, assim, ela não tinha nem 18 anos ainda, e ela foi morar com o namorado. Essa foi outra adaptação que foi bem difícil para mim, porque a gente tem só um ano de diferença, então a gente cresceu sempre juntas, indo para a escola, fazendo tudo juntas, e eu sofri aí para me adaptar, levei um tempo para entender que no meu dia a dia minha irmã não estava ali mais todo dia, e como que eu ia lidar com essa falta dela e também como que eu ia participar da vida dela ali mais à distância, né? Tendo interações mais pontuais, né? Então foi outra coisa que foi bem complicado para mim. Uma que foi muito mais difícil, inclusive, foi quando eu fui estudar nos Estados Unidos e morei num local que o inverno era pesadíssimo, assim. O verão era muito calor, 30 graus, 40 graus, mas o inverno era igual, chegava a menos 20, sabe? Já peguei até um dia menos 50, outro dia eu compartilho aí essa história. Mas imagina você ter que treinar vôlei e estudar, tendo uma neve assim que sobe até o seu joelho. Então, para mim era bem complicado me sentir motivada sem ter um solzinho ali quando eu olhava pela janela. E o último e mais recente desafio que eu tive para me adaptar foi a questão de eu ter que me adaptar ao tal período sabático que eu comecei lá em 2020. E óbvio, não vamos ser hipócritas aqui de falar que foi uma coisa difícil, né? Muito complicada. Mas, querendo ou não, eu trabalhava desde os 14, estava aí para fazer os meus 30 anos, né? Tava com 30, então era uma nova adaptação, uma novidade na minha vida, porque a minha rotina eu não conseguia imaginar uma rotina sem trabalho. Então, tinha aquela sensação, nossa, o que eu tô fazendo com tanto tempo livre, sabe? Óbvio que era maravilhoso, mas levou um tempinho aí. E por que, né, que isso acabou sendo uma coisa difícil para mim? Eu acho que é algo que todos nós lidamos com maior dificuldade se a gente tem esse perfil de ser controlador, né? Eu acho que já deu para perceber isso em outros episódios aqui que talvez você tenha escutado, mas eu, como uma boa virginiana, sou bem pragmática, controladora, ou pelo menos eu tento, já sei que estou bem melhor nos dias de hoje, mas eu tento não ser tanto, e aquela ilusão da gente achar que está controlando alguma coisa e no fim, na real, é que a gente não controla nada. Mas essa sensação das coisas estarem na nossa mão traz um certo conforto para quem não lida bem com o novo, assim, vamos deixar a vida nos levar e ver no que vai dar, né? E é por isso que nesse papo eu quero voltar para a Bruna de 5 anos atrás, que a cada movimento que ela fazia era dessa forma que eu contei aí para você, sempre pensado, tentando controlar as situações, qual era o próximo passo da vida, o que ia fazer, desde as coisas maiores até as coisas menores.
E depois de tudo que aconteceu há 5 anos atrás, né, nesse período lá em 2020, envolvendo doença, pandemia, o pedido de demissão do emprego, enfim, várias coisas que eu já me aprofundei aqui em outros episódios, ali começou um novo ciclo para mim e um ciclo onde, com muito medo, eu comecei a tentar esse movimento de abrir mão do controle, sabe? Estar mais aberta para o novo, para o imprevisível, esse tipo de coisa. Pode parecer poético isso que eu tô falando, mas de fato não foi nada assim, tá? Os primeiros meses foram bem tensos, levaram anos assim para eu conseguir soltar mais. E eu fico muito feliz quando algum amigo ou amiga vira para mim e fala: Bruna, você já se libertou de todas essas coisas, o que mais você tem para se libertar, né? Mas não é bem assim. Às vezes as pessoas olhando por fora, né? Elas podem achar que, nossa, a Bruna é uma pessoa que vai seguindo o movimento da vida e deixa as coisas mais leves, né? E seguindo o fluxo da água. Mas eu me pego muitas vezes tentando ter o controle das coisas, não que isso seja de todo ruim, né? Não tem só o lado complicado nessa questão do controle, mas também tem uma questão de eu já aprender ao longo dos anos a me policiar mais, vamos dizer assim, sobre isso. E nessa época, né, de 2020, eu me sentia muito exausta mentalmente de tanto pensar sobre o que eu ia fazer da minha vida. Eu não conseguia chegar numa conclusão. Quando eu consegui chegar na conclusão, eu não tinha coragem para bancar, que eu queria tirar um período sabático e fazer um mochilão aí, começando pelo Brasil e depois pelo mundo, né? Mas isso daí você já também escutou em outros episódios. E aqui o que eu quero me aprofundar é sobre esse momento que eu tive coragem de começar o mochilão. Fui morar e passar uma temporada em Pipa e como que foi essa minha adaptação para eu lidar com uma nova vida que estava se transformando aí. Então, eu morava num camping, em uma barraca e um hostel lá em Pipa, Rio Grande do Norte. Eu nunca tinha morado assim, já tinha acampado com meus pais na infância, pontualmente. Mas assim, imagina esse cenário. Era junho de 2020... Você está morando sozinho em um apartamento de 50 metros quadrados, você tem um emprego que você gosta e que te dá certa independência financeira. Agora você corta para dezembro de 2020, 6 meses depois. Eu não moro mais sozinha, moro com mais umas 50 pessoas que estão ali no hostel. O meu espaço não era um apartamento meu, né? Era uma barraca num camping que tinha 2 metros quadrados. O emprego já não existe mais e então, consequentemente, até o momento do emprego, a independência financeira que eu tinha, ela estava mais ou menos ali, mesmo desempregada, porque eu tinha um dinheiro guardado, mas essa independência era pelo tempo que aquele cofrinho aguentasse ali se sustentar durante esse sabático. Então, era muita novidade, não era só uma questão de trabalho, de estar longe da família, mas era uma questão também que envolvia dinheiro, que envolvia morar no outro estado, numa outra cultura, numa comunidade. Então, assim, gente, pensa o tanto de adaptação que você passa quando você faz tudo isso e de uma vez só, né? A melhor comparação que eu posso trazer, assim, para tentar trazer uma coisa mais concreta de como eu me sentia, era você olhar uma criança. Sabe quando a criança... tudo é novidade para ela está aprendendo sobre tudo na vida. Era assim que eu me sentia, porque era como se a vida que eu tivesse traçado até ali, até os meus 30 anos morando em São Paulo, ela era uma dinâmica que eu já entendia, que eu já sabia lidar e que fazia parte ali das coisas que eu estava acostumada a lidar, tanto na felicidade quanto na tristeza, né? Aqueles desafios do dia a dia já eram mais previsíveis, vamos dizer assim. E aí eu me joguei numa vida que era totalmente nova, então que eu não sabia nada sobre ela. E era como se eu fosse aquela criança que está aprendendo tudo, desde o mais básico de montar uma barraca até o mais complexo. Então, como lidar com aquela nova cultura, com aquelas pessoas, né? Enfim, era muita coisa que me deixava entusiasmada, por trazer esse gás assim de, nossa, tô todo dia me alimentando de novidades, de aprendendo coisas, né, que até então não tinha vivenciado,
Só que tinha aquele friozinho na barriga, né? Nossa, eu não sei isso daqui, como é esse modo de viver, enfim. Era um aprendizado gostoso. E aí que entra essa parte interessante, quando eu te pergunto como que você lida com o novo, já refletindo aí também como foi essa minha jornada até eu sair de São Paulo. Porque eu lidava muito mal com o novo até esse momento. Mesmo quando eu queria aquele novo, eu olhava para aquilo de canto de olho, meio incomodada com a mudança, sabe? Quando os planos saíam do meu controle, do que eu esperava principalmente, era uma coisa que eu me adaptava, mas de uma forma muito pesada ali, desconfortável. E ali não, a partir do momento que eu saio de São Paulo e me ponho à disposição para aprender sobre aquele novo lugar, aquela nova forma de vida que eu decidi para mim, eu sabia que tudo ia ser novo e eu estava aberta para aquilo. Eu queria, mais do que nunca, conhecer essas coisas diferentes, né? E o mais difícil eu já tinha passado, que era o tratamento da doença. Então, se até ali eu consegui viver bem, né? Eu estava, claro, muito abalada mentalmente, mas eu estava com sede de vida, de aprendizado. Eu estava com muita energia dentro de mim. Então, eu me joguei ali de braços abertos para aquela experiência, para o que a vida quisesse me mostrar. E eu tentava sempre pensar em ter o mínimo de controle possível sobre as coisas, porque eu queria de fato viver. E a doença me trouxe esse choque do tipo, cara, você foi essa pessoa controladora, que sempre tentou seguir uma rotina, um script bonitinho do que tem que ser a vida, do que a sociedade fala que você tem que fazer com 20, com 15, com 18, com 25, com 30. E assim, eu fui seguindo os checks da lista. E aí isso te gerou muitas coisas boas, óbvio, mas também a que custo da saúde? Então, isso pesou bastante para mim na minha reflexão depois, ao longo do tempo de estrada, de tipo, Bruna, vamos abrir mão do controle, nada vale a sua saúde e vamos ver o que a vida tem aí para te mostrar sobre outras formas de se viver que podem ser mais saudáveis. E aí, quando você se põe aberta, inúmeras coisas novas aparecem. E algumas delas, né, que eu aprendi, por exemplo, montar minha própria barraca, que eu comprei, mas eu não sabia como que fazia para montar uma barraca, porque a última vez que eu tinha acampado, eu tinha, sei lá, uns 5 anos com meus pais. Eles às vezes gostavam de ir para um camping ali em Ubatuba, no litoral de São Paulo, e eu imagino que na época eu não ajudava, né? Eles montavam sozinhos, ou aquela coisa de criança de querer participar, mas assim, não sabia montar uma barraca. Depois da infância, nunca mais acampei. Então, assim, eu lembro de comprar a barraca e ficar, tá, mas eu tenho que montar. E agora? E aí eu contei com a ajuda aí de um amigo que nesse começo me ajudou essas coisas assim do dia a dia que para eles eram básicas e que acabava sendo piada, porque eu era a paulista, que era mais quadradinha, sabe? Eu era o diferente daquela galera, assim. E eu levava numa boa, não me incomodava com isso, não. Eu também tive que me adaptar, né, e aprender a preparar, por exemplo, um forro no teto da barraca para os dias que chovia, porque eu nem pensava, né? Nossa, vai molhar tudo dentro, então você tem que colocar ali aquele forro e tem que colocar ele inclinado para a água bater e escorrer e não vir para sua barraca. Gente, tem toda uma engenharia, tá bom? Que quem precisar de dicas aí, hoje em dia eu sei fazer. Eu também aprendi a deixar sempre a barraca fechada, e aí, para quem é campista ou quer ser campista, fica com essa dica, porque eles sempre falavam, não deixa a barraca aberta porque pode entrar bicho. Então, além de não deixar a barraca aberta, outro cuidado que você tem que ter é você ver se a barraca não está com furos, porque às vezes uma pedrinha fura, sei lá, sem querer você enfiar unha e fura, sabe? É um material sensível. Então, você tem que ser bem cuidadosa, porque às vezes aquele mini furinho pode fazer com que entre bichos, e não só uma formiguinha, sabe? Ou um mosquitinho que vai te atrapalhar para dormir. Uma noite, por exemplo, eu estava dormindo, senti uma coceirinha aqui no começo da coxa, eu lembro de ter coçado, e quando eu coloquei minha mão, ele prendeu, assim, minha unha prendeu, assim, numas garras. E aí eu acordei assustada, abri o olho, quando eu olho, tem na minha coxa um escorpião. Então, entrou por algum buraco, eu logo tirei o escorpião dali, né?
E aí eu não conseguia dormir mais os outros dias bem, porque você sempre fica na paranoia se vai entrar um escorpião. Escorpião é super perigoso, graças a Deus não aconteceu nada comigo. Mas eu lembro do dia seguinte, porque já era madrugada, eu não ia enxergar os buracos, né? Então eu tive que esperar o dia seguinte para ter a luz. E aí eu consegui olhar cada cantinho da barraca e ir fechando buraquinhos com durex, sabe? Que eu achasse, porque às vezes você não vê algum buraco, passa ali e aí o animalzinho utiliza aquele buraquinho para entrar na sua barraca. Então fica com mais essa dica. Mas óbvio que não foram só questões de moradia, né, que eu fui aprendendo. Eu também criei novos hábitos. Então, por exemplo, eu fazia yoga todo dia de manhã, eu gostava muito de correr à beira-mar, eu troquei o pão pelo cuscuz, que era o que servia no café da manhã, morando no Nordeste, né? E até o modo de me vestir começou a mudar, porque eu comecei a perceber que muitas daquelas coisas que eu levei no mochilão não fazia sentido nenhum naquela vida praiana e hippie que eu estava levando. Então, o armário daquela paulista que trabalhava no mundo corporativo, ele precisou ser adaptado um pouco, sabe? Porque pelo caminho eu fui doando muitas coisas, só que esse peso que eu tinha levado, ele só estava me atrapalhando nas minhas costas de ficar carregando. E às vezes eu olhava um vestido, uma saia, uma blusa, e aí eu ficava assim, gente, não faz sentido, eu não tenho nem aonde usar. Ou, por exemplo, usar calça, blusa de frio, eu só carregava, principalmente calça. Porque é calor o ano inteiro, o inverno é chuva, não é frio. Então não fazia sentido ter essas coisas, sabe? E coisas que podem parecer óbvias eu falando agora, mas quando você tá, antes de você ir, quando você tá preparando a mala, você não se dá conta que, tipo, nunca você vai usar uma calça. Você leva uma e você fala, vai que eu uso uma vez, né? Mas assim, às vezes essa uma vez que você vai usar não compensa para aquelas 3 calças que você levou. Mais ou menos isso. Então, esses primeiros 3 meses aí de vida em hostel foi como uma imersão de conhecimento mesmo. Eu sentia que cada dia eu estava aprendendo uma coisa nova, isso ia me enchendo de novas perspectivas sobre a vida, sobre essas novas ideias que eu ia criando e conceitos sobre o que era a minha vida dali em diante. E agora, claro que tiveram coisas que foram mais fáceis de eu me adaptar e outras nem tanto. Então, por exemplo, coisas que eu não gostava de jeito nenhum, mesmo passando muito tempo ali já depois. Eu amava minha barraca, ela era muito confortável, espaçosa para uma pessoa, eu adorava ficar ali. E tinha dias que estava chovendo, sabe? Aí eu colocava um filminho no computador e ficava ali deitada assistindo, com a chuva ali do lado no camping, era uma delícia, adorava esses momentos. Só que também tinha a parte que não era tão legal. Então, como eu morava num camping praiano, toda hora tinha areia dentro da minha barraca. E por mais que você limpe, coloque o tapetinho na frente da sua barraca, não sei, gente, impregna no seu corpo, aparece, brota areia, e aí você tá lá deitado e você fica se coçando porque a areia tá grudada no seu corpo. Isso era bem desconfortável. Eu também amava a diversidade que tinha de morar em hostel. Então, por exemplo, conhecer gente do Brasil todo lugar, todo canto que você possa imaginar, vinha gente. Do mundo todo também, porque era um local, um local muito turístico, muito conhecido. Então, eu fiz muitas amizades ali. E gente que faz parte da minha vida até hoje. Isso era muito bom porque você aprendia muito sobre diferentes culturas, contava muito sobre essa cultura para eles. Enfim, era uma troca muito legal. Só que a parte ruim disso é que a gente morava num hostel, né? Então, assim, hostel é banheiro compartilhado com aquelas pessoas o tempo todo. E com o tempo eu aprendi a aceitar. Não vou nem falar que é gostar. E com o tempo isso foi ficando mais leve também, porque eu via que a experiência que eu estava vivendo ali era muito mais linda, maravilhosa do que a questão do banheiro. Só que, de fato, compartilhar banheiro com gente do mundo todo, do Brasil todo, cada um com a sua cultura, vou te falar que não era nada fácil não, viu? E outra coisa que eu amava era a vida praiana, de você acordar cedo, fazer exercício, consequentemente você tem vontade de se alimentar melhor, aí você vai pra praia.
e começa a perceber já a diferença da maré entre uma praia e a outra, enfim. Você começa a entender mais o mar, eu achava lindo isso, sabe? Mas também tem vários meses que você fica ali morando naquele lugar praiano, ou seja, um lugar que não tem trégua do sol. O sol está na sua cabeça o dia inteiro. Você toma 3 banhos por dia, você vai sair dos 3 banhos e você vai estar suando. Porque aquela cidade que você mora, ela é praiana, lindo, maravilhoso. Só que ela é no auge do sol. Então, você vai tomar banho, você vai sair suando, não importa se é manhã, tarde ou noite. Isso é uma coisa que você vive grudando e que chega uma hora você fala, cara, eu não quero mais estar suando, grudando, sabe? Meio que você se adapta, mas aquele incômodozinho sempre fica, sabe? Só que é óbvio que eu amei ficar ali, tanto que eu fui ficando, e nessa balança aí de coisas que eu amava e coisas que eu não gostava tanto, o que eu amava, né, as coisas positivas estavam sendo bem maiores e nada na vida vai ser perfeito, nem tem que ser, porque senão não tem graça, né? Então eu fui ficando, aí às vezes eu saía, porque vou ali visitar tal canto, aí eu fui conhecer uma região da Bahia, aí eu voltei, agora eu vou para outro país, agora eu vou voltar para lá de novo, ver meus amigos. Então assim, nessas idas e vindas, eu passei por ali quase 1 ano, tá? E quando você começa já tá muito tempo naquele lugar, Bruna, mas 1 ano não é tanto tempo. Sim, eu sei que sempre tem coisas novas acontecendo, sempre tem mais coisas para você aprender sobre aquilo. Mas quem é viajante como eu, principalmente, vai entender o que eu quero dizer, que chega uma hora ali que meio que aquele lugar se esgota. Porque você quer voltar a ter aquela sensação do novo, não porque você quer ficar pulando de um canto para o outro e sempre tá nessa sensação do tipo, aqui já me esgotou, quero novo, vou pro próximo, quero novo, vou pro próximo. E assim, não é esse o objetivo, tá? Só que chega uma hora que você sente, é uma coisa de sensação mesmo, aquele feeling que te dá do tipo, cara, tô entendendo que essa minha sede de aprender coisas novas, de descobrir novas formas de vida que estavam dentro de mim aqui, né? Logo que eu cheguei em Pipa, ela começou a ficar mais tipo... essa é a minha rotina, eu já sei como aqui funciona, eu já conheço o carinha da padaria, eu já sei quem é a moça que vende coco na praia, sabe assim? Aquela galera, ainda mais por ser uma vila, né? É pequeno ali, você já entende, já conhece a dinâmica da cidade. Então, aquele sentimento que eu tinha de São Paulo, dadas as devidas proporções, por favor, gente, sem polarizar isso aqui. Mas era a mesma sensação do tipo, eu já tô entendendo qual é a dinâmica, já tô aqui por 1 ano, já passei aí as 4 estações, tô querendo agora aprender sobre uma nova cultura, tô querendo ver como que é que eu me sinto nesse novo processo de descobrir outros tipos de mundo, outros espaços que vão me trazer outros ensinamentos, né? Como que eu posso contribuir também naquele novo local com o que eu tenho de vivência, enfim. Acaba sendo uma troca, então eu queria voltar a sentir aquilo que era Pipa para mim no começo, que já estava num local muito familiar, que eu ia e voltava quando eu estava com saudade dos meus amigos, e aí sempre que eu voltava eu já conhecia a galera da cidade, essa coisa aí que você já entendeu. Para você que é um viajante ou que quer conhecer um local de forma mais profunda, o maior cuidado, ao meu ver, que você tem que ter é esse quando você já está há um tempo ali naquele lugar, aí você acorda e pensa, hoje vai ser assim, depois eu vou fazer tal coisa, o café vai ter isso para comer, a praia em tal horário vai estar com a maré alta ou baixa. Quando você já incorporou a rotina daquele espaço, é quando você tem que analisar se você quer se acomodar naquilo ou não. E não acomodar de uma forma negativa, eu tô falando, mas se você quer parar mesmo naquele lugar, se você tá satisfeito, porque se você é uma pessoa que você quer explorar e internalizar diferentes culturas, às vezes quando chegou esse momento que você já entendeu a dinâmica daquele local, é hora de você ir ver novas formas de vida.
Então não sinta que você está abandonando aquele espaço, aquela situação, e aí você adapta para o que você estiver vivendo, tá? Mas chega um momento que você já absorveu aquilo para dentro de você, que aquilo já se tornou quem você é, né? Que você já internalizou as coisas que você se identificou daquele espaço, daquela situação. Então, por que não você descobrir outras coisas que você também quer explorar aí no seu íntimo? E foi nesse momento que eu descobri que, igual eu já comentei, né? Pipa, São Paulo, que eram dinâmicas que eu já conhecia, que eu queria ver outras formas de vida que o ser humano leva em outros espaços, porque eu sei que da mesma forma que eu não conhecia nada daquele povoado de Pipa, existem milhões de outras formas de vivência em vários cantos e eu sou muito curiosa sobre isso. Eu adoro aprender sobre diferentes culturas. E essa é a grande diferença da minha viagem de 1 mês que durou pelo Brasil, quando eu contei aí em outro episódio, para essa experiência de Pipa, porque lá atrás eu viajei como se eu fosse turista. Tem uma viagem diferente quando você viaja com perfil de turismo e quando você viaja como um explorador mesmo, como uma pessoa que o seu estilo de vida é viajante, então você quer entrar dentro daquela cultura. Dá para perceber a diferença e até dentro da mesma pessoa fazer esses formatos diferentes de viagem. Então, quando eu viajei pelo Brasil, por mais que eu tenha assim, entrado um pouco na cultura de cada lugar, eu ainda viajei com a cabeça de turista. E aí, quando você vai dessa forma, você perde um pouco da essência do aprendizado daquela comunidade local na maioria das vezes. E não quer dizer que você não está interessado em se aprofundar mais naquela cultura. Mas, geralmente, quando a gente viaja nesse formato, a gente está ali por alguns dias, com tudo muito planejado, com um roteiro bem desenhado. Tudo é mais passageiro, mais rápido. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, você não tem tanto espaço para conversar com o mocinho da padaria, com a mulher que vende a comida na praia. Tudo assim é uma fração do que representa aquele espaço. Então, a gente, quando viaja assim, como eu viajei por 1 mês aí, nesse outro episódio que eu falei do meu começo de experiência como mochileira, foi assim. Vou passar 3 dias no Piauí, depois eu vou por 1 semana em Pernambuco. E assim, as paradas, né, as coisas que eu queria fazer bem desenhadas. Tá errado? Não tá. Claro que eu vivenciei a cultura, conversei com pessoas dali. Não existe certo e errado, não é esse o ponto da nossa conversa. Mas quando a gente viaja ali com essa alma de viajante, que a gente se dedica a entrar na cultura por completo, independente do tempo que você vai ficar ali, você consegue apreciar essas coisas de uma forma que leve um aprendizado com você e que vai incorporar na sua vida, sabe? É como se você fosse para um local, conhecesse a cultura daquele povo e falasse, putz, isso é interessante, isso eu quero trazer para minha rotina. E aquilo vai formando quem você é. Eu acho muito legal quando eu tô em algum lugar e que não é minha terra natal e as pessoas falam, esse seu sotaque é paulista, mas tem uma palavra de não sei aonde, você é brasileiro, ou muita gente fala que eu sou argentina. E aí comenta coisas da nossa cultura, assim, de brasileiro, que eu faço diferente, porque eu acabei agregando algo de outra gastronomia na minha rotina. Então, assim, quando você vai incorporando essas coisas, dá para sentir que, de fato, você viveu aquela cultura no seu máximo. E, para mim, essa é, sem dúvida, a melhor forma que eu encontrei até hoje de lidar com o novo, porque não quer dizer que essa é a minha forma de conhecer o novo, de se adaptar a ele, entrando na cultura, aprendendo, chegando mais quieta, escutando mais, não tentando impor a minha cultura para aquele local, afinal eu que estou indo ali aprender com aquela pessoa, com aquela comunidade, então eu tenho que chegar mais silenciosa, eu tenho que observar como aquelas pessoas se comportam, né? E ver o que faz sentido para mim. Então, isso não quer dizer que essa minha forma de gostar de lidar com as mudanças, com o novo, é a única forma certa, é a única forma aceitável, é a única existente. Não é nada disso. Mas é a forma que eu
aprendi e que eu entendi que me faz bem, que me faz sentir mais parte de um todo, de um mundo que tem vários mundos dentro dele, mas que é muito maior do que a gente consegue ver na nossa comunidade, ou no nosso vizinho, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso próprio país. E eu sou extremamente grata, tá? Pelo entorno que eu nasci, pelo país que eu nasci. Eu sou muito grata e muito orgulhosa de ser brasileira e de ter tido a oportunidade e o privilégio de explorar e ir conhecendo vários cantos do Brasil, mas sempre com essa reflexão, né? Que forma que eu posso conhecer novas culturas que vão ser mais enriquecedoras para mim e para o local que eu estou indo? Como que eu faço que esses novos mundos que existem dentro de mim se conectem com esse outro mundo que eu estou aprendendo, que eu estou conhecendo agora? Como que eu lido com essas diferenças de mundo e como que eu consigo ser mais resiliente e mais tolerante para entender a outra forma de viver da pessoa? Isso tudo tem a ver com essa questão de lidar com o novo, de saber ter ferramentas de diferenças culturais para a gente não julgar o outro, mas para a gente estar aberto a primeiro ouvir, aprender, entender, respeitar, consequentemente. Eu acho que a estrada ensina muito isso a gente. A gente julga muito o próximo, o nosso entorno, pelo nosso tipo de vida. Mas e quando você está numa outra esfera de vida? Vamos aqui para os nossos vizinhos, vamos para a Argentina. Por que a gente julga a cultura deles? O que a gente sabe de verdade da cultura deles? Ou nem precisa ir tão longe, vamos aqui para o estado vizinho que você mora. Aquela brincadeira que você faz tirando sarro de alguma coisa que é legal também se divertir. Mas por que aquilo foi criado, né? Quais são as raízes daquilo? Eu realmente acredito que a estrada transforma a gente nesse olhar de entender o mundo com vários olhares de vários mundos. E isso é a coisa mais enriquecedora que a gente pode ter em vida, porque a gente se torna seres humanos muito mais unidos e, com certeza, resilientes por ter esse olhar mais amplo e não só do que é vida para a gente. Acho que esse foi o aprendizado pela estrada que eu sou mais grata por ter. Então eu encerro aqui nosso papo te perguntando a mesma coisa. Você está aberta para conhecer tudo de novo que existe dentro e fora de você? Em todos esses outros mundos que te rodeiam e que hoje você desconhece? Fica com essa pergunta aí na sua cabeça, porque a gente se encontra em breve num próximo bate-papo e você já sabe, a gente segue aqui na BR.